Então, a moral da história, pelo que prevalece na jurisprudência, é que o princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública por essa fundamentação que eu coloquei. Então, de acordo com essa fundamentação, o princípio da indivisibilidade ele vai ser aplicável tão somente à ação penal privada, o que não engloba a ação penal privada subsidiária da pública, porque o Ministério Público continua com a sua legitimidade. Beleza? Nossa próxima questão diz o seguinte: sobre a ação penal é correto afirmar que, alternativa A ação penal privada, em certos casos, é personalíssima, só podendo o delegado de polícia instaurar inquérito exclusivamente no caso de requerimento do próprio ofendido. Perfeito, pessoal. Inclusive, no caso de ação penal privada personalíssima, não cabe nem sucessão. Só o ofendido pode tomar as medidas processuais necessárias. Então, a alternativa A está correta. Alternativa B. Na ação penal subsidiária da pública, quando o querelado deixa de comparecer aos atos do processo, ocorre a perempção. Não, minha gente, a perempção é na ação penal privada. Na ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público retoma a titularidade. Tá ok? O Ministério Público ele não perde a titularidade por se abrir essa legitimidade concorrente entre o ofendido, o seu representante legal, e o Ministério Público. Tá ok? Alternativa C. Quanto ao exercício, classifica-se em pública incondicionada, condicionada à representação do ofendido ou à resolução do Ministério da Justiça. Viajou aqui. Na verdade, é requisição do ministro da Justiça, a resolução não existe em relação à condição de procedibilidade. Na ação penal privada, o querelante tem legitimidade ordinária. Nós trabalhamos na aula, pessoal, que não obstante o Estado transferir a titularidade para o particular, para o ofendido, o interesse primordial, o interesse principal continua sendo público. Há apenas uma transferência da titularidade. Então, na ação penal privada, a legitimidade é extraordinária. O ofendido ele age em nome próprio, defendendo interesse alheio, porque o interesse é público. Tá ok? Ele é vítima secundária. A alternativa diz: a ação penal pública rege-se pelos princípios da obrigatoriedade e da disponibilidade. Não, está errado. A ação penal pública ela é indisponível. O Ministério Público, apesar de poder recorrer, impetrar habeas corpus, pedir absolvição inclusive, mas ele não pode dispor da ação penal já promovida. Então já está errada a questão, mas vamos terminar de ler. Enquanto a privada rege-se pela oportunidade e indivisibilidade. Beleza, a privada é pela oportunidade e indivisibilidade, mas a pública é obrigatoriedade e indisponibilidade. A questão aí está errada, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Pessoal, estou correndo que minha bateria está acabando, tá? Já recebi mensagem aqui de 5%, então vamos avançar. Delegado de polícia, o concurso de 2016, Polícia Civil do Estado de Pernambuco, diz o seguinte: acerca da ação penal, suas características, espécies e condições, assinale a opção correta. Pessoal, eu vou logo para a correta, e aí se a bateria cair, eu vou ficar devendo para vocês discutir as incorretas, mas eu acho que dá tempo. Essa questão da Polícia Civil do Pernambuco, a alternativa correta é a alternativa E, que diz o seguinte: é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra do servidor público, em razão do exercício de suas funções. Nós já estudamos isso, está em nosso material, inclusive é súmula do STF. Essa legitimidade alternativa ou concorrente da vítima, funcionário público, que tem aí, é vítima de crime contra a honra no exercício de sua função. Ele pode tanto entrar com a queixa-crime ou representar por ação penal pública condicionada essa representação junto ao Ministério Público. Tranquilo? Vamos ver porque que as outras estão erradas, se dá tempo. A alternativa A, por que ela está errada? Ela diz o seguinte: a perempção incide tanto na ação penal privada exclusiva, quanto na ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Já vimos que não, né, pessoal? A perempção aí é somente na ação penal privada mesmo. A alternativa B. Os prazos prescricionais e decadenciais incidem de igual forma tanto na ação penal pública condicionada à representação do ofendido, quanto na ação penal pública condicionada à representação do ministro da Justiça. Primeiro que não é representação do ministro da Justiça, é requisição do ministro da Justiça em relação aos crimes contra a honra do presidente da República.
Segundo, nós estudamos que o prazo decadencial é de 6 meses para a vítima ou seu representante legal representar. Esse prazo de 6 meses, que é um prazo decadencial, ele não existe em relação à requisição. Quando o crime for condicionado aí, a persecução penal, a requisição do ministro da Justiça, ele está sujeito apenas ao prazo prescricional da pena. Esse prazo decadencial só aplica na ação penal pública condicionada à representação ou na ação penal privada, o motivo pelo qual está errada a alternativa B. Alternativa C, pessoal. De regra, não há necessidade da queixa-crime ser proposta por advogado dotado de poderes específicos para tal fim, em homenagem ao princípio do devido processo legal. Não, o próprio Código de Processo Penal, nós vimos, salvo engano, o artigo 41 do CPP, diz que a procuração tem que trazer poderes específicos para o advogado interpor a queixa-crime. Alternativa D. Tanto na ação pública condicionada à representação, quanto na ação penal privada, se o ofendido tiver menos de 21 anos de idade e mais de 18 anos de idade, o direito de queixa ou de representação poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Pessoal, não. Tá? Essa questão do representante legal era antes do novo Código Civil, quando a maioridade ela era se atingida aos 21 anos de idade. Não há mais por que se falar nisso. Aos 18 anos, o sujeito ele já tem a plena capacidade civil, quanto também ele pode ser responsabilizado criminalmente. Beleza? Nossa última questão, graças a Deus vai dar tempo aí de ver todas as questões. Delegado de Polícia do Estado de Alagoas, 2012, diz o seguinte: no caso de o querelado na ação penal privada se manifestar no sentido de perdoar um dos réus, o perdão oferecido se estenderá a todos quantos alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração penal, independentemente da aceitação ou não. Minha gente, nós trabalhamos isso quando eu falei para vocês a diferença do perdão e da renúncia. O perdão ele depende de aceitação. Então veja, eu tenho o princípio da indivisibilidade na ação penal privada. Beleza. Se perdoar um, tem que perdoar todos. Agora veja, como eu preciso da aceitação do perdão, se algum dos coautores não aceitar o perdão, o processo continua em relação a ele. Diferentemente da renúncia, que independe de aceitação, a renúncia é um ato unilateral antes da ação penal, então a renúncia estende-se a todos, também com a aplicação do princípio da indivisibilidade. Pessoal, era isso. Eu queria aproveitar esse tempo aqui de espera e discutir essas questões com vocês. Eu sei que foi rápido, minha bateria aqui já está em 2%. Nem estou vendo. Ele avisou em 5% e agora, daqui a pouco, vai cair. E a intenção era essa, discutir as questões. Eu acho que a gente consegue passar aí por esses pontos principais, tanto do inquérito policial quanto da ação penal. Tranquilo? Valeu, fiquem com Deus, brigadão.